Quando o Gerson apareceu no Santos, foi um sucesso rápido. Vindo do Guarujá, das praias, ele jogava um futebol muito bom. Era um atacante rápido, era um atacante que também tinha habilidade e conseguiu sucesso no time do Santos bem jovenzinho, bem garotinho, antes dos 20 anos. E aí os gols foram surgindo, a fama foi crescendo, cada vez mais. O Gerson que era um boa praça, eu tive muito contato com ele, principalmente quando eu viajava com o Santos para o exterior. Depois dos jogos, bater papo com o Gerson, sair, jantar, uma coisa muito rotineira. Ele era realmente um boa praça, um gente boa. O Santos começou a reclamar que às vezes o comportamento do Gerson não era tão legal assim, prefiro liberá-lo para o Guarani, na época uma equipe que realmente impunha muito respeito, e na sequência ele foi para o Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro foi um sucesso. Impressionante como o Gerson caiu no coração da torcida do Galo. Naquela época começava a Copa do Brasil e das 4 primeiras edições, o Gerson foi artilheiro em 3. Veio seleção brasileira, jogou 5 vezes na seleção brasileira, a carreira dele só subia. Foi para o Internacional e continuou jogando muito futebol. Ele se aproximava dos 30 anos quando começou a sentir que o corpo já não era mais o mesmo. Os treinamentos eram mais difíceis, ele se cansava facilmente, começou a ter muitas doenças, muita gripe, muita fragilidade, e aí recomendado pelos médicos, foi fazer um exame. Nada explicava que o jovem atleta tivesse esse tipo de situação. E o diagnóstico foi terrível. Foi uma coisa assustadora. Gerson era o primeiro jogador de futebol profissional que tinha detectado no seu exame de sangue HIV. Hoje, essa doença, que ainda é muito triste, muito sofrida, ainda tem cura. Naquela época, não. Naquela época, a pessoa ia definhando, definhando, até que chegava o fim. E Gerson, com 29 anos, brigava pela vida. Lutava não só para continuar sendo jogador de futebol, mas lutava para continuar respirando com normalidade. Mas não foi assim. O declínio foi muito rápido. A notícia que primeiro surgiu como fofoca, aquela coisa, parece que e tal, logo se confirmou e depois o próprio jogador veio a público para dizer isso. Mas ele já estava abatido, ele estava abalado, ele estava muito caído. E com 29 anos, que coisa terrível. O artilheiro de 3 das 4 primeiras edições da Copa do Brasil, o garoto do Guarujá, o menino da Vila, o garoto do Atlético Mineiro, do Internacional, do Guarani e da seleção brasileira, foi embora. E deixou essa marca tão triste de uma doença tão terrível que na época, inclusive, significava um tabu muito grande. Até hoje é uma doença vista de uma maneira diferente do que deveria. Deveríamos ter mais respeito por isso tudo. Mas no caso do Gerson, ele morreu com todos os preconceitos, com tudo aquilo que seguiam a doença naquele começo, naquela fase inicial. Gerson foi um grande cara, um grande jogador, um futebolista que marcou época. Foi tudo muito rápido, tudo muito efervescente. Os gols e o final da vida vieram quase que simultaneamente. É uma história bonita que merece ser lembrada. O final foi muito triste, mas é uma história, assim, para ser colocada nos nossos deuses da bola, com grande respeito e carinho, pelo Gerson, o menino da Vila, que foi embora muito rápido.